Oi, mais uma vez, meus amigos e irmãos, graça e paz. Vamos seguir a nossa reflexão em Efésios, nessa carta maravilhosa. Hoje, Efésios 1, 11 ao 14, que diz assim: Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A nossa reflexão hoje tem como título ou tema Selados pelo Espírito Santo. E esse louvor ao nosso Deus continua exaltando Cristo, centrado em Cristo, nele. E agora uma bênção maravilhosa a mais que é dita para nós. Nós fomos feitos herança, somos herança de Deus. Se já pensamos em herança, nós estamos falando de algo de valor, algo precioso, de extrema importância. E a palavra de Deus, ela mostra que os filhos, eles não são apenas herdeiros de seus pais, mas eles são também a herança de seus pais. O Salmo 127,3 diz que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Isso está falando dos pais comuns. Então, se os filhos são herança de seus pais, do seu pai e da sua mãe, da mesma forma, nós que fomos feitos filhos de Deus por adoção, somos também herança dele. Salmos 94,14 diz assim: Pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não irá desamparar a sua herança. E de semelhante forma, o próprio Deus também é a nossa herança. Não somos apenas a herança dele, mas ele é a nossa herança. Ezequiel 44:28 diz: Os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Vocês não lhes darão nenhuma propriedade em Israel, eu sou a sua propriedade. Percebam, os sacerdotes teriam Deus como sua herança. No Antigo Testamento, o povo da aliança, as 12 tribos de Israel, uma das tribos não recebeu posse, que foi a tribo de Levi. Eles viveriam na posse de seus irmãos. Eles seriam os responsáveis pelo culto ao Senhor, pelas coisas sagradas. E dentre os levitas havia os sacerdotes, os descendentes de Arão, irmão de Moisés. E Deus diz aí que os sacerdotes não terão uma herança, que ele, o Deus, o próprio Deus, é a herança dos sacerdotes. E hoje, irmãos, no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, graças ao Senhor Jesus Cristo, os sacerdotes eram aqueles que tinham um privilégio especial de um acesso direto a Deus, representantes de todo o povo nos sacrifícios. E hoje em Cristo nós somos um reino de sacerdotes, temos acesso direto a Deus por meio de nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Deus é a nossa herança, nós somos a herança dele. E por aí a gente começa a perceber e pensar no seguinte: esse reino do nosso Deus maravilhoso, o que há de mais importante, o que há de mais valioso, somos nós uns aos outros, nós para Deus, Deus para nós, nós uns aos outros. Pare para pensar numa família de verdade, naquela família, não uma família que não se ama, que não pode ser chamada de família. Imagina o pai dessa família está num lugar maravilhoso, mas sem a sua esposa, sem os seus filhos, ou a mulher sem seu marido, sem os seus filhos. Pode ser o melhor lugar do mundo, mas há algo faltando, porque aqueles que lhes são mais preciosos não estão lá. Porque o melhor lugar para estarmos é onde estão as pessoas que nós amamos. Então a gente vê por aí que somos herdeiros de Deus. O novo céu, a nova terra de justiça a qual habitaremos, o reino de Deus sem pecados, é uma herança dele para nós. Todas as bênçãos celestiais são herança do Senhor, mas a maior herança que temos é ele próprio.
E nós somos também a herança dele. A maior herança de Deus é um relacionamento eterno de amor entre pessoas que se amam. E nosso Deus fez de nós a sua herança, um tesouro de grande valor para ele, ao nos predestinar para sermos seus filhos de adoção. E assim esse Deus governa tudo para o nosso bem. Diz aí, Efésios 1:11 ainda, que nós somos predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Essa informação, ela traz para a gente uma grande tranquilidade, uma grande paz. Nós temos um Deus que sabe muito bem o que Ele está fazendo. Pode ser que nos momentos ruins, difíceis da vida, alguns podem usar esta afirmação para duvidar da bondade de Deus, ou duvidar de que Ele seja todo-poderoso. Como pode, no meio de uma maldade que está crescendo, no meio de tanto sofrimento, onde está Deus nessas horas? E como que Ele disse que Ele governa todas as coisas? A realidade, precisamos ter a consciência que a maldade cresce no mundo pela nossa responsabilidade. E Deus não mentiu para a gente de que as aflições fazem parte da vida humana. Jesus mesmo disse para os seus discípulos acerca da aflição que ele passaria, do sofrimento, o tormento dele na cruz, a agonia de ser alguém que está carregando o peso dos pecados. Ele disse o seguinte: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Eu falo para que vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições. O nosso Deus não mente para nós, mas Ele fala: tenham coragem. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus, Ele sabe o que é sofrer. Então Ele é a melhor pessoa para aqueles que sofrem. Ele se voluntariou para sentir a nossa dor, a fim de que ela um dia seja extinta da nossa vida e enxugue nos nossos olhos toda lágrima. Quando diz a palavra que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, precisamos entender que se Deus não tivesse no controle de todas as coisas, que esperança a gente tinha? Que garantia nós teríamos de que a vitória seria certa no final das coisas? De que a redenção vai se completar? Nós viveríamos sem qualquer esperança diante do crescimento da maldade humana. Por isso essa verdade nos serve de esperança, de que quem governa este universo é um Deus justo, bom, amável, doce. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o próprio Filho com o Pai, é o Espírito Santo. E Deus, assim, na sua livre escolha, nos predestinou para sermos seus filhos por pura misericórdia. E assim devemos viver esta vida, a semelhança do Filho de Deus. Somos filhos de Deus para vivermos a semelhança do seu Filho, o Senhor Jesus. Romanos 8:29 diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Somos predestinados para um grande propósito, para sermos instrumentos do amor poderoso de Jesus entre as pessoas, para ser conforme a imagem de Jesus. Ele é o Filho único de Deus e nós fomos adotados como filhos. Então Ele é o padrão do que um filho de Deus é, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele a quem nós adoramos. E diz aí a palavra no versículo 12, que nós somos abençoados. Fomos feitos herança e somos abençoados por uma antiga promessa, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em geral, os intérpretes entendem que Paulo está agora se referindo ao povo judeu e aos estrangeiros, aos gentios. Todos somos feitos para o louvor da glória de Deus. E ele fala: nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Quer dizer, o povo da aliança. O povo de Israel, que já esperava o seu Salvador, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Eles já eram o povo da aliança, eles já eram filhos de Deus, eles já eram herança do Senhor, eles já tinham uma promessa que os movia a viver para a glória de Deus.
Mas graças a Deus que em Jesus, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus, o Pai, enviou seu Filho ao mundo. O Senhor Jesus, Ele é a grande revelação de amor do nosso Deus. E a palavra de salvação, que era para o povo de Israel, agora também chegou até nós. E essa antiga promessa que havia sido dada ao povo de Israel, chegou também a outras nações. E assim nós somos salvos pela pregação do Evangelho. Diz o versículo 13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Nele também vocês. No versículo 12, o apóstolo Paulo diz, nós, o povo dele, o povo da aliança, a antiga aliança, o povo de Israel, que esperamos em Cristo. E agora também vocês, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, Jesus é a esperança de salvação para outros povos que nem mesmo esperavam por ele. A salvação veio dos judeus, como diz Jesus em João 4, 22, mas não ficou limitada a eles. Essa mensagem precisa ser anunciada a todos os povos. E é muito importante perceber que Paulo aqui falou sobre o fato de que fomos predestinados, escolhidos de antemão, escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, predestinados para sermos filhos, predestinados para vivermos segundo o louvor daquele que faz todas as coisas, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas a gente percebe, nós não podemos usar a predestinação como uma desculpa para nossa omissão. Pelo contrário, isso deve nos impulsionar ao Evangelho, porque a predestinação não anula a pregação do Evangelho. E usar a predestinação como uma motivação para a omissão é um pecado grave contra o nosso Deus e a sua misericórdia. Porque, percebam, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, antes de crer, nós precisamos primeiro ouvir. O apóstolo Paulo ele faz essa pergunta aos romanos, que também é para a gente essa pergunta, que nos conduz a levar a um pensamento, de lá em Romanos 10, 14, 17, como porém invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Tenho certeza que as respostas para essa pergunta a gente já tem. Basta apenas obedecermos ao grande, maravilhoso e poderoso chamado de Deus. Mas o que é a palavra da verdade? Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, eu creio, irmãos, que no sentido geral, a palavra da verdade é todo o conselho de Deus. Toda a sua revelação escrita, tal como temos aqui a Bíblia Sagrada. E num sentido mais específico, direto, eu creio que a palavra da verdade é o próprio Senhor Jesus. Ele é a maior revelação de Deus. Ele é o próprio Evangelho. Ele é a verdade, não apenas uma verdade, mas ele é a verdade. Também é bom destacar que todas as coisas que se referem aqui à pregação do Evangelho, todas se encaixam diretamente ao Senhor Jesus. São características, adjetivos dele. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus é o Evangelho, Jesus é a salvação. E antes de falar que nós cremos, o apóstolo está dizendo que nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Uma pessoa pode às vezes pregar a Bíblia toda e ainda assim não pregar o Evangelho. É uma coisa que o pastor Timothy Keller fala no livro Igreja Centrada, sobre a importância da pregação do Evangelho. O Evangelho é que tem que ser pregado. O mundo precisa saber de que Deus se encarnou, se tornou um homem, viveu esta vida, sofreu aqui, foi humilhado, injustiçado, sacrificado, assassinado, mas ele ressurgiu em glória. E nós também um dia ressuscitaremos como ele ressuscitou.
Ele andou entre nós, mesmo depois de ter morrido. Voltou da morte, andou entre nós, subiu aos céus e prometeu que voltará. O evangelho da salvação. Deus se encarnou, anunciou salvação, mudou a vida das pessoas, está mudando até hoje. Foi injustiçado, assassinado, sepultado, ressuscitou, subiu aos céus e retornará em glória para buscar a sua igreja e estabelecer de forma completa o seu reino eterno. Isso é extraordinário. E assim o ser humano precisa se arrepender de seus pecados e crer nele, como diz a palavra, tendo nele também crido. E o que acontece à medida que somos cridos, à medida que cremos? O que acontece nesse movimento aí de crermos nele, diz a palavra, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O nosso coração se enche de paz e esperança na certeza de que somos o povo salvo. O selo do Espírito Santo mostra para nós prova para nós que a obra de Cristo em nós não é completada e confirmada no nosso poder, mas no poder do Espírito Santo. A igreja precisa cumprir a sua parte, em ser aquela que anuncia o Evangelho aos ouvidos, mas o convencer da verdade da salvação no coração, na mente, isso é obra do Espírito Santo. Nós somos selados, marcados pelo Espírito Santo no momento em que cremos. E percebam, essa marca que temos de Deus é no início da caminhada, não é no final. O selo do Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus. Nós somos povo de Deus, propriedade dele, pertencemos a ele, marca de propriedade. O selo garante que nós somos invioláveis, o maligno não pode nos possuir, nos arrancar de Deus. Somos invioláveis. Ele não pode nos tirar do destino, da nossa caminhada, daquilo que Deus reservou para nós, porque o selo garante que nós vamos chegar ao destino final. Por isso o selo é algo que traz para nós a possibilidade de termos a certeza da salvação. E não apenas a certeza da salvação, mas também de que essa salvação não pode ser perdida. É o que teologicamente se chama a doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes. Porque é uma obra de Deus, no poder dele, não nossa. Essa situação de que não perdemos a salvação não é pela nossa garantia, mas pela garantia de Deus. Perceba o que diz a palavra. Nós estamos seguros nas mãos do Pai e na mão de Jesus. Jesus disse o seguinte em João 10, 27, 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está falando, ninguém as arranca da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Ele está falando de você. Você é precioso demais para Ele. É maior do que tudo. Ele fala que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quer dizer, da mão de Jesus, da mão do Pai. E ele fala, eu e o Pai somos um. O diabo não pode nos arrancar da mão de Deus, da mão de Jesus e da mão do Pai. Nós não podemos também nos arrancar da mão de Deus. Não somos mais fortes que Jesus, não somos mais fortes que o Pai. E perceba ainda, para fortalecer essa grande obra, além de seguros na mão do Pai, na mão do Filho, nós também somos selados pelo Espírito Santo. Somos propriedade de Deus, invioláveis. E Ele nos garante que chegaremos. Ninguém pode arrancar de nós essa marca. Alguém pode perguntar, então, mas qual é o sinal visível de que uma pessoa é salva, de que ela é selada pelo Espírito Santo? Toda a Escritura Sagrada está repleta de características que são próprias do povo salvo. São pessoas arrependidas de seus pecados, são pessoas bondosas, amorosas. E aqui mesmo em Efésios 1,4 diz, escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Somos selados pelo Espírito Santo, quer dizer, temos a marca de Deus. A gente não é selado por Satanás, salvo por Satanás. Então nós vivemos a semelhança de Deus, a semelhança de Cristo. O Espírito Santo, ele vai nos moldando a imagem de Cristo. O selo do Espírito também traz para nós o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso são características do povo predestinado, do povo eleito, do povo selado pelo Espírito Santo. E aí diz que ele é o Espírito Santo da promessa. Mas por que da promessa? Existem pelo menos duas interpretações básicas aí quanto a isso, quanto ao termo promessa nessa passagem.
Alguns defendem que é o Espírito Santo da promessa porque ele foi prometido, profetizado no Antigo Testamento. E por último foi profetizado também por João Batista, quando ele disse, né, acerca de Jesus, que ele seria aquele que batizaria com o Espírito Santo. E também o próprio Senhor Jesus, que disse para os seus discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam as testemunhas do Senhor Jesus. Outro lado seria a interpretação de que ele é o Espírito Santo da promessa, porque as promessas eternas de Deus se cumprirão na nossa vida pela obra do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que nesse texto aí a gente não precisa ficar em cima do muro, porque o Espírito Santo, ele dá para a gente pegar as duas coisas, eu creio. Ele é o Espírito Santo da promessa porque ele foi profetizado e no tempo certo, no dia de Pentecostes, ele desceu sobre a igreja, ele encheu a vida da igreja, está enchendo até hoje. E ele também é o Espírito Santo da promessa porque ele é aquele que vai fazer com que todas as bênçãos celestiais de Deus, conquistadas por Cristo, se apliquem, se concretizem nas nossas vidas. E aí, irmãos, nós somos garantidos eternamente pelo Espírito, porque diz que o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito é o penhor da nossa herança. Essa palavra penhor, ela vem de sinal, garantia, era um pagamento parcial que dava a certeza de que o pagamento total seria feito. É um sinal, é um pagamento inicial, mas que sela uma coisa: tudo vai ser pago. É garantido. O Espírito Santo é a garantia de que a obra que o nosso bom Deus começou em nós, ele vai completar. O penhor só fortalece aquilo que o selo já traz para nós. E uma coisa aí, irmãos, para encerrar. Em louvor da sua glória, ao refletirmos em todos os benefícios de Deus, temos que admitir que tudo é para o louvor da glória de Deus. E ao ler essa afirmação, alguém pode dizer assim: mas que Deus vaidoso esse Deus da Bíblia, né? Só preocupado com a glória dele, gosta de aparecer. Mas a verdade, amados, é quando Deus faz as coisas em louvor da sua glória, ele só traz benefícios para o ser humano. E esse louvor da glória de Deus também serve de maneira educativa para o cristão deixar bem claro que o ser humano não é o centro de todas as coisas, pois o ser humano centrado em sua própria glória, ele deixa um rastro de destruição por onde passa. E enquanto Deus faz as coisas por louvor da glória dele, nós somos beneficiados com redenção, com remissão de pecados, com o selo do Espírito Santo, nós somos adotados como filhos, nós temos a salvação eterna. Por outro lado, o ser humano que quer ser louvado por sua glória, além de viver em total arrogância e egoísmo, ele também mente para si mesmo, ele traz morte para a sua própria vida. Pedro, ele diz lá em 1 Pedro 1, 24, 25, repetindo uma profecia, ele diz lá: porque toda a humanidade é como uma erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. O homem é como uma erva e a sua glória como a flor da erva. A erva morre, a flor morre junto. Morre o ser humano, a glória do homem morre junto. Então vivemos para a nossa glória é uma mentira. E quando Deus, pelo contrário, busca a glória dele, ele faz boas obras por nós. E acima de tudo, ele enviou o seu Filho, a fim de que ele fosse condenado para que nós fôssemos libertos, resgatados, para que a redenção chegasse a nós. O ser humano, quando ele busca a sua própria glória, até mesmo quando ele faz bem às outras pessoas, quando ele faz boas obras ao próximo, ele faz às vezes por um amor doentio a si mesmo. E ainda que aquela pessoa que recebe a boa obra seja beneficiada, a pessoa que faz para a sua própria glória, para o seu próprio louvor, para ser exaltado pelo ser humano, ele somente traz para si mesmo destruição, ainda que suas obras possam trazer benefício a quem está com fome, a quem está sofrendo. E graças ao Senhor Jesus Cristo, que tudo foi feito para a glória de Deus. E Jesus é a exaltação maior da glória de Deus, enviada ao mundo. E assim, o nome de Jesus é exaltado. Percebam como que Jesus é exaltado. Mesmo sendo Deus, ele humilhou a si mesmo, assumindo uma forma humana. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele se humilhou.
E assim a glória de Deus se manifestou na vida de Jesus, porque o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Quando Deus faz as coisas para a glória dele, a gente só leva vantagem, a gente se dá bem. Glória a Deus por isso. Por isso que a igreja vive para quê? Para que toda a glória seja dada somente ao nosso grande Deus e Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia!